cantando seus santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Obrigado, Senhor. Jai Shila Prabhupada, Ki Jai. Madhya Lila 14, realização dos passatempos de Vrindavana, verso 17. De Shila Krishnadas Kaviraja Goswami por Shila Prabhupada. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shandija Dipa Shandija Vana Seha Maha Vaishnava Yatha Dashana. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo Prabhu Paleke Karilam Murahita Acham Vite Asi Piyao Krishna Lilamrita. Finalmente, Shri Chaitanya Mahaprabhu disse: quem és tu? Fizeste tanto por mim. De repente, apareceste diante de mim e fizeste-me beber o néctar dos passatempos do Senhor Krishna. Rajakariyamito Paradasira Mudasa Pritira Prityakarai Mora Asa. O rei replicou: meu senhor, sou o mais obediente servo de teus servos. Tudo o que ambiciono é que me aceites como o servo de teus servos. Significado dado por sua divina graça, Shila Prabhupada. Jai Shila Prabhupada. A maior realização da vida do devoto é tornar-se servo dos servos. Na realidade, ninguém deve desejar tornar-se servo direto do Senhor. Esta não é uma ideia muito boa. Quando Nrsimhadeva quis abençoar Prahlada Maharaja, Prahlada rejeitou todas as espécies de bênçãos materiais, mas orou para tornar-se o servo do Senhor. Quando Kuvera, o tesoureiro dos 100 deuses, quis abençoar Dhruva Maharaja, este poderia ter pedido opulências materiais ilimitadas, mas simplesmente pediu a bênção de tornar-se servo dos servos do Senhor. Kulaveja Shridhara era um homem muito pobre, porém, quando Shri Chaitanya Mahaprabhu quis abençoá-lo, ele também orou ao Senhor para que lhe permitisse permanecer um servo dos servos do Senhor. Conclusão: ser o servo dos servos da Suprema Personalidade de Deus é a bênção máxima que alguém pode desejar. Tabi Mahaprabhu Tamre Aishwarya Vikaila Karihana Kahibe Sheda Karila. Nessa altura, Shri Chaitanya Mahaprabhu manifestou ao rei algumas de suas opulências divinas, proibindo-o de que revelasse isso a quem quer que fosse. Shri Chaitanya
Jaya. É assim que se vê Deus e suas particularidades, só desejando e se tornando um servo dos servos dele. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 19, verso 21. O rei Ayati alcança a liberação. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Iti Uttva Narusho Jayam. Iti Uttva Narusho Jayam. Tadiyam Puravevaya. Tadiyam Puravevaya. Datua Swajara Santasma. Datua Swajara Santasma. Ada Devi Gata Spiha. Ada Devi Gata Spiha. Iti Uttva Narusho Jayam. Tadiyam Purushevaya. Tadiyam Puravevaya. Tadiyam Puravevaya. Datva Swajara Santasma. Datva Swajara Santasma. Ada Devi Gata Spiha. Ada Devi Gata Spiha. Tradução, vamos repetir. Shukadeva Goswami disse. Após falar essas palavras à sua esposa Devayani, o rei Ayati, que agora estava livre de todos os desejos materiais, mandou chamar o seu filho caçula, puro, e devolveu a juventude de puro, em troca de sua própria velhice. Verso 22. Dishidakshina Purvasyam Druhyum Dakshina Dojadum Pratijyanturasum Chakra Udichan Anum Ishvara. Tradução, vamos repetir o verso 22. O rei Ayati repartiu o sudeste a seu filho Drúhio, o sul a seu filho Yadu, o oeste a seu filho Turvasso e o norte a seu filho Anu. Dessa maneira, ele dividiu o reino. Verso 23. Mandasya Sarvasya Purum Arhatamam Visham Abhishichagrajam Stasya Vashestabhyavanam Yayo.
o seu filho caçula puro como imperador de todo o mundo e proprietário de todas as riquezas. E pôs todos os outros filhos que eram mais velhos do que puro sob o controle deste. Verso 24. Asevitam vajapugam sadapargam vishayeshosa shanena mumujemidam jatapaksha iva duija. Tradução, vamos repetir. Tendo desfrutado de gozo dos sentidos por muitos e muitos anos, ó rei Parikshit, Yayati havia se acostumado a isto, mas abandonou-o por completo em um só momento, assim como um pássaro sai voando do ninho logo que suas asas crescem. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. De certo, é muito espantoso que Maharaja Yayati imediatamente se libertasse do cativeiro produzido pela vida condicionada. Mas o exemplo dado nesta passagem é apropriado. Um frágil filhote de passarinho, completamente dependente de seu pai e mãe, até mesmo para comer, de repente alça voo e sai do ninho quando suas asas crescem. Do mesmo modo, se alguém se rende plenamente à suprema personalidade de Deus, liberta-se de imediato do cativeiro imposto pela vida condicionada, como o próprio Senhor promete, Ahampam sarva papebhyo mokshayami, como se afirma no Srimad Bhagavatam 2, 4, 18. Kirata Hunandra Purinda Purkasha Abhira Shumbaha Yavanaha Kashadhaya Yanyecha Papajatapashraya Shrayas Sudyanchitasmai Prabhavinasve Vishnave Namaha. As raças Kirata, Rona, Andra, Purinda, Pulkasha, Abhira, Shumba, Javana e Kasha, e até mesmo outras pessoas viciadas em atividades pecaminosas, podem purificar-se refugiando-se nos devotos do Senhor, pois Ele é o poder supremo, Ele, o Senhor. Faço questão de oferecer-lhe minhas respeitosas reverências. O Senhor Vishnu é tão poderoso que de imediato pode libertar qualquer pessoa se lhe aprouver tomar essa atitude. E o Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, Krishna, pode ficar imediatamente satisfeito se aceitarmos sua ordem, rendendo-nos a Ele, como foi a decisão tomada por Maharaja Yayati. Maharaja Yayati estava ansioso por servir a Vasudeva, Krishna, e, portanto, logo que ele desejou renunciar à vida material, o Senhor Vasudeva ajudou-o. Por conseguinte, devemos ter muita sinceridade de rendermos-nos aos pés de lotos do Senhor. Desse modo,
poderemos imediatamente libertar-nos de todo o cativeiro existente na vida condicionada. Isto é claramente expresso no próximo verso. Próximo verso vamos ver amanhã. Narayanam namaskritya naram chaiva narodamam devim sarasvatim vyasam tato jayamudiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitham jena bhutale swayam rupa kadatmahyam dadati swapadantika. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Ityuttara Rushdojayam Tadiyam Purave Vaya Datvasvajara Santasmat Ada Devi Gata Spriha. Shukadeva Goswami disse, após falar essas palavras à sua esposa Devayani, o rei Ayati, que agora estava livre de todos os desejos materiais, mandou chamar o seu filho caçula puro e devolveu a juventude de puro em troca de sua própria velhice. O rei, verso 22, o rei Ayati repartiu o sudeste a seu filho Drúhio, o sul a seu filho Yadu, o oeste a seu filho Turvaço e o norte a seu filho Anu. Dessa maneira, ele dividiu o reino. O rei Ayati, verso 23, elevou ao trono seu filho caçula puro como imperador de todo o mundo e proprietário de todas as riquezas. E pôs todos os outros filhos que eram mais velhos do que puro sob o controle deste. Avishtam Vashapugam Satvargam Vishaeshu Sa Shanena Mumbuti Nidam Jatapaksha Iva Dvija. Então, verso 24, onde tem o significado de Srila Prabhupada. Tendo desfrutado de gozo dos sentidos por muitos e muitos anos, ó rei Parikshit, Ayati havia se acostumado a isto, mas abandonou-o por completo em um só momento. Assim como um pássaro sai voando do ninho, logo que suas asas crescem. Então aqui nós estamos ouvindo um relato muito importante para todos nós, como o rei Ayati alcançou a liberação, e nós podemos ver que ele seguiu de acordo com o sistema de Varnashram, o seu dharma natural, mas sempre se preparando para esse momento. Então esse é o propósito da vida humana. Nós não podemos dar um passo maior do que a perna, nós não podemos executar falsa renúncia para depois tornarmos mais degradados ainda do que éramos antes, achando que tudo é tão simples, tudo é tão fácil. Não, nós devemos ir amadurecendo a nossa consciência e nossas atitudes de acordo com a realização do conhecimento, de acordo com a absorção no conhecimento
que revela o comportamento ideal do ser humano, que é comportar-se com alma, com aquilo que nós somos e nunca vamos deixar de ser, porque qualquer outra coisa nós podemos ser, mas é temporário. Então, acordar para a realidade e se emancipando espiritualmente e trabalhando de maneira que tudo culmine na rendição completa a Krishna, na submissão completa à ordem de Krishna. Então foi assim que Yayati moldou sua vida. Esse é um bom exemplo. E Parikshit Maharaj está muito ansioso por ouvir de Shukadeva Goswami essa descrição detalhada. Porque aqui no verso 21 nós encontramos a palavra Vigata Spriha, estando livre de todos os desejos materiais luxuriosos. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Chegar nesse ponto para tomar essa atitude não é tão simples. Requer maturidade. Então, nessa maturidade, já completamente desinteressado de gosto dos sentidos, por realização pessoal, íntima, no coração, o rei Yayati fez o que todo mundo deve fazer. Pegou o seu filho puro, filho caçula, filho da criada de Devayani, com ele, Sharista, e devolveu para ele a juventude que ele havia feito do pai dele, a velhice, quando foi amaldiçoado por Shukracharya, o pai de Devayani. Então agora toma sua juventude puro, e porque você me agradou, você foi muito obediente, mais obediente do que os seus outros irmãos todos, eu vou dividir o reino. É assim que qualquer pessoa que tem alguma propriedade nesse mundo deve fazer antes de chegar a morte inesperada e depois ficar toda a sua posse como herança sendo causa de desavença e briga entre os familiares. Antes disso já divide tudo, porque já se sabe que esse momento vai chegar. Então isso é sabedoria, e Yayati deu também esse exemplo. Repartiu o sudeste a seu filho Dhruv, o sul a seu filho Yadu, o oeste ao filho Turvasu e o norte a seu filho Anu. Dessa maneira, se desapegou de tudo, dividiu o seu reino. Entronou como rei principal, imperador principal, aquele que mais agradou ele, que foi um filho de segunda classe, que ouviu e aceitou o pedido do pai, satisfez o pai, puro, filho caçula. Então, Yayati levou ao trono seu filho caçula, puro, como imperador de todo o mundo e proprietário de todas as riquezas. Então, a quem todos os outros deveriam pagar impostos, servir. E pôs todos os outros filhos que eram mais velhos do que puros sob o controle deste. Então, mais do que merecido, né? Foi o prêmio que Puro recebeu por ter aceito a velhice de seu pai e agora a estar recuperando, porque seu pai se desapegou de vez do gozo dos sentidos, do desfrute material. E aqui no verso 24, tendo desfrutado de gozo dos sentidos por muitos e muitos anos, Shukadeva Goswami está falando, ó rei Parikshit,
E a Yati havia se acostumado a isso. Né? Parecia que nunca mais ia parar. Mas, de repente, abandonou por completo, em um só momento, tudo. E aí, para deixar bem claro, para Parikshit Maharaj, acho que a devoção dá o exemplo do pássaro que, assim como um pássaro sai voando do ninho, logo que suas asas crescem, né? Então ele adquiriu qualificação para se manter realmente renunciado. E ele tomou essa atitude de um momento para o outro. E Prabhupada explicou muito bem aqui os significados. Além do processo todo que existe quando se serve Krishna, nós nunca podemos limitar Deus. Nós temos que tentar satisfazer Deus, mas nunca limitar e nem impor nenhuma condição para Krishna. Nunca. Isso é um grande erro. Nós devemos estar sempre submissos e humildes. Aqui, acabamos de ver no Shri Chaitanya Charitamrita está o exemplo de Prataparudra Maharaja. E Prabhupada citou Kulavedya Shridhara, Dhruva Maharaja, Prahlada Maharaja, que são sempre da mesma opinião. Uns já muito ricos, outros pobres, outros paupérrimos, como é o caso de Kulavedya Shridhara, mas todos servos honestos, sinceros de Krishna. E quando Krishna quer dar alguma bênção, qual é a bênção que eles almejam? Gopi Bharata, Pada, Kamalayan, Dasa, Dasa, Dasa. Meu Senhor, faça com que eu consiga me manter como servo do servo do servo do Senhor. Essa é a posição mais elevada. Né? Essa é a posição mais elevada. Uma vez o Kshatriya Maharaja dando uma aula, ele brincando, ele falou, aqui na consciência de Krishna, o único lugar que ser o mais insignificante é o mais elevado. O único lugar que alguém almeja ser o servo de todos. E essa é a posição mais elevada, porque é a posição que nos eleva ao mundo espiritual, nos tira de todo o enredamento material. Então, também por outro lado, isso é a coisa mais difícil para um homem cheio de ego fazer, tomar essa atitude e realmente agir assim. Então, logo, o prêmio é maior. Quem consegue entender que não existe nem posição mais confortável, nem opulência maior, nem bem-estar maior do que ser servo do servo do servo de Krishna, nunca vai tomar essa atitude. Nunca. Mas quem realiza isso, porque o próprio Krishna, o Senhor Chaitanya falou, eu não sou brahmachari, estudante celibatário, eu não sou grihasta, chefe de família, eu não sou vanaprasta, nem um retirante da vida familiar, eu não sou sannyasi, nem completamente renunciado que só vivo para a verdade, eu não sou Shudra, a base da pirâmide do corpo social, trabalhador, classe trabalhadora, não sou Vaishya, da classe produtora, né, comerciante, negociante, nem sou Kshatriya, administrador, chefe, rei, governante, e nem Brahmana, eu não sou nada disso. Eu sou Gopi Bharata,
Pada Kamalayan Dasa Dasa Udasa. Eu sou só um servo dos servos de Krishna. Então ele mostrou que essa é a posição mais elevada. Deixou claro. E todos esses exemplos estão mostrando a mesma coisa. E como alguém realiza isso? Quando se chega nesse nível de pureza para poder contar com não só o contexto do controle de Krishna, que sempre é favorável aos piedosos, aos devotos, mas que também tem um elemento surpresa, porque Krishna, sendo uma pessoa individual, ele pode também, além de ser alguém que sempre age dentro do contexto das escrituras que ele próprio revela, ele pode fazer isso aqui também. Prabhupada falou aqui, ó. Krishna pode, porque ninguém pode impedi-lo, querer outorgar um favor especial, uma misericórdia especial, uma ajuda especial para quem ele achar que está querendo fazer. Quem pode impedir isso? Todos nós não podemos ser assim, por que Deus não? Todos nós não somos assim, por que Deus não? Aliás, nós só somos assim porque Deus também é. Então, se Krishna de repente quiser fazer alguém se tornar, de um momento para o outro, completamente livre de desejos e totalmente rendido a Ele, quem pode impedir isso? Então tem mais essa, além de todo o contexto natural, de todo o segmento natural, ainda tem mais essa. Quem pode impedi-lo? Desejo dele, quem pode impedir? Então, além do devoto sincero estar trilhando o caminho da perfeição e com muita chance de dar certo, ainda ele pode ser surpreendido com a misericórdia sem causa de Krishna de um momento para o outro. E quem pode impedir Krishna de fazer isso? Então, foi o que Prabhupada está explicando aqui, o que aconteceu com o rei Ayati. O que aconteceu com o rei Ayati? Krishna viu que ele, Prabhupada fala aqui no significado, Maharaj Ayati estava ansioso por servir a Vasudeva, Krishna, e, portanto, logo que ele desejou renunciar à vida material, o Senhor Vasudeva ajudou-o. E aí? Não é assim? Krishna fala, a minha energia ilusória, sair desse contexto de enredamento é quase impossível. É quase impossível de ser transcendida. Minha Maya. Daí, essa minha energia divina, ela é quase impossível de ser transcendida. Mas, para aquele que se rende a mim, Mameva Prapadiante, Mayam Vedantarantite. Mas aquele que se entrega completamente a mim pode muito facilmente transcender essa minha energia poderosíssima para iludir, para confundir. Então nós temos que tomar essa atitude, a atitude da rendição. E nós só vamos tomar essa atitude por compreensão filosófica. E nós só vamos compreender a importância disso, como fala o Bhagavatam. Perguntas de Maharaj Parikshit também, o segundo canto do Srimad Bhagavatam, verso 8 do capítulo, verso
capítulo 8, ele fala isso. Srimata Shradaya Nityan. Shradaya, ele fazendo com muita seriedade, ouvindo o Bhagavata, as instruções para quem quer se autorrealizar, para quem se quer voltar ao lar, voltar ao Supremo, sair desse mundo material. Srimata Shradaya Nityan Grinadascha Swa Chestitam Karena Natirena Bhagavan Vishadevidi. Esse verso fala que aqueles que ouvem regularmente o Srimad Bhagavatam e levam esse assunto muito a sério, o assunto que falamos aqui diariamente, a rendição a Krishna, o entender-se como alma e agir como alma, servo eterno da alma suprema. Aqueles que ouvem, é o que fala esse verso, regularmente, diariamente, o Srimad Bhagavatam e levam esse assunto muito, mas muito a sério, verão Nati Dirgena. Ati Dirgena quer dizer um tempo muito prolongado, mas quando entra a negação, negativo, né? Nati Dirgena, quer dizer que Kalena Nati Dirgena, verão em muito pouco tempo, muito brevemente, a Suprema Personalidade de Deus manifestar-se em seu coração. Gente, quem viu Krishna não tem mais nada para ver. Quem viu Krishna não se interessa por mais nada, a não ser continuar com ele. Bhagavan Vishadevidi. A Suprema Personalidade de Deus manifesta no coração de quem ouve regularmente esse assunto todo que estamos falando diariamente e leva esse assunto muito a sério. Então, nos resta o quê? Ouvir, nos iluminarmos com a mensagem do Bhagavatam e termos tanta fé nela, tanta fé nesse ouvir, Srimata Shradaya Nityan, que colocamos isso tudo em prática. Aí corremos um sério risco de, em pouco tempo, vermos Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, se manifestar em nossos corações. E aí todos os problemas acabaram. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada, Srila Prabhupada que já